poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você que nos escuta mais uma vez aqui no programa Em Poucas Palavras. Eu sempre agradeço aqui a sua audiência, porque ela é muito preciosa para nós. A razão de estarmos aqui neste canal, através deste dispositivo que você está acompanhando, tem o objetivo de fazer com que você aprenda cada vez mais acerca da Palavra de Deus. Eu sou o Natson, apresentando o programa. Comigo está o pastor Augustus Nicodemos, mais uma vez. Queridos ouvintes, quero saudá-los com a paz do Senhor. E para quem é presbiteriano, bom dia, né? É um prazer chegar até o seu receptor, seu aparelho dispositivo, com mais um programa Em Poucas Palavras. A nossa oração sempre é que, embora poucas, elas sejam eficazes e usadas por Deus para abençoar a sua vida. Nós estamos nesta série de programas, já fizemos um deles, o primeiro, e agora este segundo programa, que trata da questão da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação a partir da perspectiva bíblico-teológica reformada. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre este assunto e vamos falar sobre eleição, predestinação e assuntos que estão correlacionados a este tema. Já. Pastor Augustus, a Bíblia fala claramente em predestinação, está bem claro, bem evidente nas Escrituras Sagradas. Fala também sobre eleição e se refere aos crentes como eleitos e escolhidos. Como é que a gente pode entender essas passagens se Deus não faz acepção de pessoas? O que é que esses termos e essas palavras querem dizer, então? Natson, a gente tem que tratar desse assunto com muito cuidado, com muita humildade, porque nós estamos entrando no assunto dos decretos de Deus e dos mistérios de Deus, né? E a gente tem que ficar com o que a Bíblia diz. Nós não podemos ir além do que ela diz, né? Não podemos especular onde ela silencia. A verdade dos fatos é essa, que você já expôs. A Bíblia fala a respeito da predestinação, da escolha, da eleição de Deus para com os homens com respeito à salvação. Sim. E se refere aos homens que são objeto, né, dessa ação de Deus como sendo eleitos, pré-ordenados, predestinados, escolhidos, né? Então, isso tem deixado, através da história, muitas pessoas, né, muitos irmãos queridos, né, preocupados em entender como é que essa escolha ou essa predestinação, essa eleição de Deus, se coaduna com a justiça de Deus, né? Deus sendo um Deus justo, né, como é que ele pode escolher uns e não escolher outros, né? Então, as pessoas ficam preocupadas com isso. Bom, Natson, nós entendemos que desde toda a eternidade, né, Deus, pelo seu sábio e santo conselho, né, sendo ele todo sábio, todo poderoso e santo, né, ele ordenou e determinou inalteravelmente tudo quanto acontece. Deus é Deus. Então ele fez isso. Está no controle absoluto de todas. Isso, mas ele fez isso de um modo que nem ele é o autor do pecado, nem a vontade da criatura, do homem e dos anjos é violentada, e também não é tirada a liberdade ou a que a gente chama de contingência das causas secundárias, não é? Sim. Ou seja, Deus de tal forma fez assim que no resultado final ele não pode ser chamado ou considerado o autor do pecado, e também o homem não pode ser considerado como um autômato, um robô que não pode ser responsabilizado pelos seus atos, lembrando que Deus usa meios secundários para poder atingir os seus objetivos, né? Por isso, dentro dessa perspectiva, né, de que Deus ele está no controle absoluto de tudo que acontece, Jesus falou que não cai um passarinho no chão se não for a vontade do Pai, os fios de cabelo estão todos contados, né? Então, dentro dessa situação, dentro dessa perspectiva, nós entendemos que para a manifestação da glória de Deus, dentro dos seus propósitos, ele predestinou alguns homens e alguns anjos para a vida eterna, e deixou os outros pré-ordenados para a morte eterna. Quando eu digo deixou, é que Deus não tinha necessidade de decretar ou predestiná-los para a condenação, porque como nós vimos no programa anterior, o homem é corrompido e é culpado pela sua própria decisão e ele já está condenado pelos seus pecados, né? Então, na teologia a gente fala de que isso é uma pré-ordenação, mas com base na culpa do homem.
Deus não seria injusto em condenar um inocente. Quando Deus decreta a condenação do ímpio, é porque o ímpio é ímpio. É ímpio, né? Não é? Ou seja, ele não é culpado por aquilo que não fez. Deus não deixa ir para o inferno alguém que seja inocente, né? Até porque não tem inocentes na raça humana, né? Não tem ninguém que seja inocente diante de Deus, né? Então, esses que Deus predestinou e preordenou, eles são, imutavelmente designados, né? O número deles é certo e definido, só quem sabe é Deus. E é isso que a Bíblia diz com muita clareza, né? Ou seja, Deus, antes que o mundo fosse criado, ele escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que ele predestinou para a vida, para o louvor da sua graça, os escolheu de mera e livre graça e amor. E a escolha não foi baseada, Nathan, em previsão, né, do que Deus viu que alguém ia acreditar, ou de boas obras que as pessoas poderiam fazer, não é? Então, isso, algumas linhas teológicas que estão em oposição a essas afirmações que o senhor está trazendo aqui, vão dizer que isso, então, se refere à presciência de Deus. Deus já sabia quem ia aceitá-lo, então escolheu. Escolheu, né? Olha, Nathan, ainda que Deus sabe, né, tudo quanto pode ou vai acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decretou coisa nenhuma na eternidade, porque ele previu como futura, não é? Ou como coisa que haveria de acontecer em tais e tais condições. Deus conhece o futuro porque ele decretou o futuro. Ele o faz, né? Ele o faz. Agora imagina que Deus não decretou o futuro. Então quem? Quem é que controla a história, né? Se Deus não é Deus, alguém vai ter que tomar o lugar dele. Então, não é baseado na presciência. Esses termos, predestinação, escolha, eleição, eles não são, esse ato de Deus, ele não é baseado na previsão que Deus teria feito de quem haveria de se salvar, ou sim ou não. Na verdade, também há o ponto de vista de que Deus, ao invés de ter escolhido indivíduos, acabou escolhendo nações. Isso procede? É uma interpretação que se faz do Antigo Testamento, né, onde o termo escolhido ou escolher é muito usado, para dizer que Deus escolheu a nação de Israel diante de todas as nações. E Deus poderia ter escolhido centenas de nações maiores, mais poderosas do que a nação de Israel, mas Deus foi escolher exatamente aquela naçãozinha pequenininha, nômade, né, tendo Abraão como seu líder e como patriarca. Então as pessoas dizem que quando a Bíblia fala de que Deus predestina, ou que Deus escolhe e que Deus elege, se refere sempre a nações, mas nunca a indivíduos. Mas essa tentativa de explicação, ela não tem fundamento bíblico. A escolha e a predestinação é de indivíduos e é para a salvação individual. Não seria para uma missão, digamos assim? O pessoal diz, Paulo, por exemplo. Paulo foi predestinado desde o ventre da sua mãe para ser um pregador do Evangelho. O profeta Jeremias também diz isso, né? As pessoas dizem, não, a predestinação é para uma missão, é para um propósito. Determinado trabalho. Sim, mas para fazer o trabalho de Deus, a pessoa tem que ser salva. Claro, então, obviamente. A predestinação para Paulo ser apóstolo incluía a sua salvação também, da mesma forma o profeta Jeremias. E há um sentido, sim, em que Deus, antes da fundação do mundo, já havia decretado como seria a minha vida, a sua e tudo mais, não é? Mas isso não exclui também a questão da salvação. Os termos predestinar, escolher, pré-ordenar, eles são usados no Novo Testamento, Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 9, no início da primeira carta de Pedro, e tantas outras passagens, no livro de Atos aparece várias vezes. O Senhor Jesus se refere, muitos são chamados, poucos escolhidos, ele fala dos escolhidos que não se salvariam a menos que Deus tivesse abreviado o tempo. O contexto sempre é de salvação, salvação da culpa do pecado e salvação da condenação eterna. Então, algumas vezes é de nações, mas nem sempre, né? E lembra que predestinar nações significa predestinar indivíduos, porque as nações são feitas de indivíduos, né? Uma certa feita estava dando uma aula e alguém disse assim, olha, professor, Deus então escolheu alguns e alguns morreram sem conhecer a Deus, então isso não seria injusto? Né? Você diz assim, o fato das pessoas que não serem escolhidas não seria algo injusto, né? Digamos assim. Veja só, Deus seria injusto se Deus tirasse o direito de alguém. O que é alguém injusto? É alguém que trata as pessoas não de acordo com o que elas merecem, né? Então, vamos supor, um juiz injusto seria um que condenasse o inocente e inocentasse o culpado. Como acontece aqui no nosso Como acontece, infelizmente, no nosso país, né? Agora, considerando que toda a raça humana é culpada,
e que Deus não tem, portanto, a obrigação de salvar ninguém? Na verdade, se Deus condenasse a raça humana toda ao inferno, ele estaria sendo absolutamente justo. O fato de que ele mostrou graça, perdão, misericórdia e salvação a alguns não o torna injusto, porque ele não tirou o direito de ninguém. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Esse é o nosso merecimento. O fato de que Deus exerce graça e misericórdia para com aqueles que ele quis não o torna injusto, mas o torna gracioso. Deus poderia deixar a humanidade toda ir para o inferno, mas como ele é amor, então, na sua misericórdia e no seu amor, ele resolveu salvar membros da raça humana. Você me pergunta, por que ele não salvou a raça humana toda, não é? Sim. Essa é a pergunta. E a resposta é que, se por um lado ele é amor, por outro lado ele também é santo e justo. E ele teria que expressar também a sua justiça. Então, o seu amor é expresso naqueles que são eleitos para a salvação e a sua justiça naqueles a quem Deus deixou que recebessem o justo castigo pelos seus próprios delitos e pecados. William Carey conta na sua biografia que ele levantou para chamar, para evangelizar os perdidos lá na Índia, e alguém disse: sente-se, meu rapaz, se Deus quiser alcançá-los, vai sem a minha ajuda e sem a sua. Então, eu trago isso aqui de uma seguinte maneira. Por que evangelizar, então? De acordo com aqueles que se opõem à doutrina da predestinação. Então não precisa evangelizar. Muita gente diz isso, né? Se Deus já elegeu e predestinou, por que evangelizar? É porque a evangelização é o meio pelo qual Deus vai chamar os eleitos. Os eleitos não serão salvos a não ser através da pregação do evangelho. Quando Deus predestina alguém, ele predestina também os meios pelo qual aquela pessoa vai ouvir o evangelho, vai se arrepender e crer. Como eu não tenho a lista dos eleitos, eu não tenho a relação dos nomes dos escolhidos, então eu vou evangelizar o mundo inteiro. Eu vou alcançar o maior número possível de pessoas com a pregação do evangelho. E através da minha pregação, da sua, do testemunho da igreja, Deus vai chamar os eleitos. Na verdade, então, essa doutrina da predestinação, em vez de ser um empecilho para a pregação do evangelho, na verdade é um grande encorajamento, né? Não é? Porque eu sei que Deus tem eleitos. E vai encontrá-los. E vai encontrá-los, como Paulo, né? Deus apareceu a Paulo quando Paulo estava em Corinto, muito desanimado, com toda a perseguição. E o que foi que Deus disse a Paulo na visão de noite? Disse: fala e não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, o encorajamento que Deus deu a Paulo foi: prega, Paulo, porque eu tenho muita gente aqui. E é através da tua pregação que nós vamos chamar estas pessoas. Bom, para a gente encerrar o programa, se alguém aceitar Jesus, mas de repente se vê: eu não estou entre os escolhidos, é possível isso, pastor? Não. Se Deus não mudar o coração, se Deus não abrir os olhos, se Deus não inclinar a vontade, se Deus não capacitar o pecador a crer e se arrepender, ele jamais vai fazer esse tipo de coisa. Então, quando uma pessoa genuinamente se converte, crê em Jesus Cristo e se arrepende, é porque ela é eleita, ela é escolhida, não é? João viu lá então, entre aquelas multidões incontáveis, Isso, lá estava. Lá estava. Como Jesus disse: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Amém. Pois é, então esse foi o segundo programa dessa série sobre soteriologia à luz da teologia reformada. Agradecemos muito a sua audiência, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Que Deus o fortaleça, abençoe e que você encontre na soberania de Deus o conforto e o consolo para viver aqui nesse mundo. Amém. O próximo programa vai falar sobre a morte de Jesus. Fique ligado. O Seminário Presbiteriano Brasil Central, através do Sistema de Ensino à Distância, disponibiliza cursos de capacitação e treinamento de liderança para o fortalecimento de igrejas locais. São cursos muito práticos, totalmente feitos por meio da internet, com videoaulas de qualidade para atender às necessidades da liderança de sua igreja. Mais informações no site www.spbc.org.br/EAD. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.